Glória a Deus. Eu quero mais uma vez saudar você com a paz do Senhor. Por gentileza, tome seu assento, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 8. E eu quero rapidamente com você compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração e dizer para você que o texto é comunicar com os santos nas vossas necessidades. Eu lembrei, viu? Eu não colei não, eu lembrei, viu? Travou ali, rapaz, eu não consegui lembrar de jeito nenhum, mas é isso aí. Comunicais com os santos nas vossas necessidades. Eu estou necessitado de que você ore por mim. Continue em espírito de oração aí para que nós possamos ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou ser bem sincero com você. Naquela hora que eu mandei o áudio para você nessa tarde, naqueles momentos ali eu estava chorando muito na presença de Deus, da palavra que Deus me deu para essa noite. Eu sou uma pessoa que estuda, eu vou lá e busco o texto e tal, e sento. Mas eu confesso para você que nessa tarde o Senhor falou comigo de uma maneira muito diferente. Para esse culto de missão, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas capítulo de número 8, a partir do versículo 26, e quantos querem palavra de Deus, digam amém. Lucas capítulo 8, versículo 26 e a seguir, diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, ou filho do Deus El Elyon? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já há muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso em grilhões e em cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo. E andando pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém. Irmãos, eu gosto muito de Lucas, você sabe disso, a maneira como ele tece os detalhes do texto, para que a gente consiga ter uma ideia exata daqueles eventos, é muito diferente, por exemplo, de Mateus, Marcos e João. É interessante que Mateus ele não conta essa história, é apenas Marcos também que evidencia essa mesma passagem de uma maneira mais resumida. O que é interessante ver, a primeira coisa que acontece nesse texto é que Jesus decide sair de Cafarnaum, onde ele morava, e decide atravessar para outra banda. O texto um pouquinho antes vai dizer para você que foi nessa passagem que veio aquela grande tempestade, Jesus acordou no barco e mandou que seus discípulos não ficassem amedrontados e mandou que o vento e o mar parassem de soprar fundo. Quando ele chega na outra margem, você percebe alguma coisa diferente das vezes que Jesus chegava em Cafarnaum. Até mesmo depois desse texto, a hora que ele volta para o outro lado, que a filha de Jairo é curada, você percebe que o barquinho de Jesus estava chegando e já tinha uma grande multidão esperando Jesus chegar. Mas quando ele atravessa para outra banda do lago, diz que não tinha ninguém esperando Jesus em Gadara. É
mistério. É claro que não tinha ninguém esperando Jesus em Gadara, porque Gadara não fazia parte de Israel. Gadara fazia parte de uma terra que tinha uma cidade grande ali perto, chamava Decápolis. E Gadara fazia parte daquela grande região, que era uma cidade onde tinha muita influência síria e palestina para aquela época. E Jesus, quando chega naquele lugar e ele pisa no chão, só tem uma pessoa que sai da cidade, sai da redondeza da cidade e vem falar com ele. E é um homem endemoniado. Olha, eu não sei você, mas se eu fosse para um lugar e quisesse ser recebido por alguém, a última pessoa que eu gostaria de ser recebido é por um homem endemoniado. Por um homem carregado de demônio. Por um homem cheio de problema. Por um homem que só o fato dele estar ali na sua frente já é confusão. Eu não sei você, mas talvez seja uma coisa pessoal minha, de adulto, de pessoa preconceituosa, né? Mas é difícil você lidar com uma pessoa que você sabe que é problema, não é? Quando você encontra as pessoas na rua, você quer fazer alguma coisa, não quer? Você quer sair e mudar o problema daquela pessoa, não quer? Mas dificilmente você faz. E por que você não faz? Porque você conta para você mesmo, eu não tenho recurso para ajudar essa pessoa. Eu vou dar um pedaço de pão para essa pessoa, o que ela vai fazer daqui 5 minutos? Eu não sei se ela vai usar isso para droga, eu não sei se ela vai fazer isso com alguma coisa de outro tipo. Centenas de coisas passam na sua cabeça para que você não haja da maneira que você sabe que é óbvio agir. Bom, o fato é que a pessoa daquela cidade não era muito diferente de mim e de você. Não podendo ajudar o homem, eles acorrentaram o homem no cemitério da cidade. O demônio daquele homem era tão forte, era uma coisa tão extraordinária, que o máximo que eles conseguiram fazer é acorrentar aquele homem para ficar no sepulcro da cidade, nos sepulcros da cidade, para que o problema que ele agia fosse menor. Quando você olha em volta de Los Angeles, parece que a prefeitura da cidade, o governo estadual, também achou que é melhor, não, deixa esse pessoal aqui, dá uma barraca para eles ficar na rua, pelo menos assim o problema que eles causam não é maior. O fato é que Jesus chega naquele lugar, e essa palavra que ele me deu sobre missões nessa noite, ele chega naquele lugar e a pessoa que vem ter com ele é justamente essa pessoa que a cidade não queria saber dela. Que a cidade não queria tocar nela, que a cidade não gostava que ela existia. E a Bíblia diz mesmo, Lucas mais para frente vai falar, que ele arrebentava as cadeias. Ele não ficava nas cadeias que o pessoal colocava. Então era óbvio que, por exemplo, quando ele veio ter com Jesus, ele estava solto, porque as cadeias que prenderam ele não seguraram ele lá. Que a primeira coisa que ele chega quando ele vê Jesus, diferente de todo mundo que via Jesus, da maioria das pessoas que via Jesus, ele chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário porque a maioria das pessoas tem dificuldade de reconhecer quem Jesus é. E aquele homem endemoniado, a primeira vez que vê Jesus, fala para que Jesus é exatamente quem ele é. É interessante, irmãos, como as pessoas que têm mais necessidade conseguem reconhecer a solução na pessoa de Jesus mais do que todo mundo. É bem verdade que quem está falando na boca daquele homem são os demônios. E eles falam assim: olha, não chegou a nossa hora ainda, por que o Senhor vem nos atormentar? E Jesus parece que não está falando nada para aquele homem. O texto fala que ele estava expulsando os demônios, mas não fica claro o momento da expulsão, não está escrito, registrado que Jesus levantou a mão e falou assim: olha, saia dele, nem nada. O fato é que só o fato de Jesus estar ali já atormenta os espíritos malignos. Será que onde a gente tem passado, como representante de Jesus nessa terra, a gente tem incomodado os espíritos malignos a não estar mais ali? Será que o espírito maligno, quando você chega, quando você passa, tem percebido a unção de Deus e a graça de Deus na sua vida? Jesus chega naquele lugar, pisa naquele lugar e imediatamente o mundo espiritual já começa a falar alguma coisa. O mundo espiritual já começa a manifestar que quem chegou ali é diferente do que as outras pessoas que desembarcavam naquele lugar. O pedido Lucas começa então, ele faz uma pausa e começa a descrever a situação do endemoniado. Ele fala assim: olha, há muito tempo ele passava por isso. Há muito tempo ele estava preso sobre esses grilhões, há muito tempo as pessoas da cidade tentaram fazer alguma coisa a respeito dele, e o fato é que nunca deu certo fazer nada. Nunca deu certo resolver o problema daquele homem. Aquele homem
ele vivia acorrentado. E por muito tempo ele arrebatava, e com grilhões e cadeias ele quebrava. E era impelido para os demônios para o deserto. Na sexta-feira a gente falou que o Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado, logo depois dele ter recebido o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito Santo de Deus ter pousado como forma corpórea de uma pomba no batismo dele, ele foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas esse homem aqui, era o diabo que levava ele para o deserto para fazer ele sofrer mesmo. Você já imagina a situação, há muito tempo passando por isso? E agora quando ele finalmente vê Jesus, ele fala assim, olha, Jesus, não faz nada comigo. Os demônios falam, porque não é a nossa hora ainda, a gente não precisa de passar por isso. E Jesus faz uma pergunta, qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Jesus nos ensina um princípio muito importante, que você sempre precisa saber com o que você está lidando. É importante você identificar o tipo de espírito que você está lidando. Talvez se a gente tiver mais tempo, uma vez a gente vai fazer alguma coisa disso na nossa série de estudos, mas é tão importante, irmãos, que você saiba que os espíritos que nós lidamos têm diferentes maneiras de você falar com eles, e diferentes maneiras de você ter autoridade sobre eles. O próprio Senhor Jesus Cristo, certa vez, deparou com um assunto que um homem chegou e falou assim, olha, os seus discípulos não tiveram autoridade de expulsar o demônio do meu filho. E Jesus falou assim, essa casta é diferente, porque essa casta só se expulsa com jejum e oração. E Jesus pergunta para aquele homem, legião, porque tinha muitos demônios. E os demônios pediram para Jesus, aqui ó, e rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Olha que coisa interessante. Eles identificam Jesus como filho do Altíssimo. Mas ele reconhece que o Filho do Altíssimo pode mandar eles para o abismo. E aqui deixa eu fazer um parênteses para você. Os caminhos que Deus oferece na sua palavra são dois e muito óbvios. Ou o Altíssimo ou o abismo. Não tem meio termo. Ou nós estamos no caminho de encontrar o Altíssimo, ou nós estamos no caminho para descer para o abismo. E era muito claro na vida deles, era muito óbvio na vida deles, que a expectativa que eles tinham naquele momento é que Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ia mandar eles para o abismo. E aí, andavam ali pastando um monte de manadas de muitos porcos. E eles pediram para Jesus mandar eles para os porcos. E sabe o que eu acho mais extraordinário? Jesus concedeu. Os demônios fizeram um pedido para Jesus. E Jesus concedeu. E você acha que Jesus não está olhando para o seu coração e para a sua vida para conceder alguma coisa para você, sendo filho dele. E você acha que Deus não está olhando para a sua situação, para as suas questões, para as suas dúvidas, para as suas queixas. Ele concedeu o pedido dos demônios para ser mandado para os porcos. Ato contínuo desse texto é que os porcos agora saem correndo e se afogam. Ficam doidos. A quantidade espiritual, com a carga espiritual que aqueles pobres animais recebem. Isso já daria um outro estudo completamente diferente. Animais endemoniados. Já é um outro estudo completamente diferente, uma coisa extraordinária também, que a palavra de Deus se dedica muito tempo em falar disso, by the way. E aqueles porcos se afogam. E agora eu quero começar a entrar com você na mensagem que Deus me deu. Os cuidadores daqueles porcos, os que guardavam os porcos, em momento algum Lucas chama eles de pastores, mas é isso que eles eram. Eles eram pastores de porcos. Eles agora ficaram atônitos com os porcos morrendo. E eu fiquei impressionado com isso. Aqueles homens não ficaram atônitos com aquele homem endemoniado por tantos anos. Aqueles homens não ficaram impressionados com a quantidade, a carga espiritual que aquele homem vivia. Aqueles homens nunca se incomodaram que o gadareno andava manietado de grilhões. Mas o dia que a propriedade deles foi atacada, o dia que aquilo que era deles, que fazia o lucro deles, foi atacado, aí eles prestaram atenção. Olha, que negócio é esse? Nossos porcos morreram.
Eu fico impressionado, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, como nesse país, a gente discute o aborto, se deve abortar ou não, mas é indiscutível que não se deve maltratar um cachorro. A gente discute a vida das pessoas a um nível tão santo, mas não tem problema nenhum as atrocidades que a gente faz em outras áreas. Os pastores de porcos, que é justamente o ponto aqui que eu quero trazer, a partir desse ponto, se impressionam quando o seu rebanho é atacado por conta que Jesus agiu no meio deles. Mas eles não se impressionam quando a pessoa precisa de libertação. Eles não se carregam da necessidade das pessoas de serem libertas dos seus demônios. E às vezes elas não moram nem na rua. Às vezes hoje elas estão desfilando lá na Sapucaí, ou lá no Anhembi, em São Paulo, carregada de demônios, e aquilo não incomoda. Mas o dia que aparece alguma coisa que quer vir contra o rebanho de porcos que eles cuidam, aí eles ficam impressionados. Hoje é uma noite de missão, e o Senhor está nos chamando para olhar atentamente aonde mora o nosso coração para servir a Deus. Porque por diversas vezes, Deus tem mandado lutas absurdas na nossa vida, fortes na nossa vida, para que os nossos olhos espirituais enxerguem da real necessidade, pelo que Ele levantou você nessa cidade, nesse lugar. Às vezes nós passamos por provas, irmãos, para sermos despertos por Deus, para descobrir aonde mora a real necessidade do nosso ministério diante de Deus e diante do Senhor. Aqueles homens se levantaram de lá, atônitos, e eles foram falar aterrorizado nas cidades e nos lugares, contar sobre a morte dos porcos. Foram chorar a morte da bezerra, ou no caso da morte do porco, né? E saíram pelas cidades e pelos campos, avisando que o porco tinha morrido. E que um tal de Jesus tinha colocado o demônio nos porcos, e os porcos tinham morrido. Como diz a gente lá diz no interior de São Paulo. Olha, vem cá ver, porque ele mandou os demônios nos porcos e os porcos morreram. Olha, vem cá ver, porque ele causou um prejuízo muito grande, causou um problema muito grande para a gente. Os nossos negócios foram atingidos, a nossa fazenda foi atingida, as nossas finanças foram atingidas, aquilo que a gente fazia foi comprometido, porque esse homem aí, esse tal de Jesus, sei lá quem que é esse homem, o demônio viu que era filho do Deus Altíssimo, mas os guardadores dos porcos não sabiam quem ele era. E foram reclamar, olha, precisa de fazer alguma coisa. A libertação do homem não causou um testemunho neles, causou uma acusação de prejuízo. O homem, tanto tempo, nunca falaram nada, mas agora que o homem causou um prejuízo, né? Deixa eu falar uma coisa. A sua libertação em áreas da sua vida vai sempre causar prejuízo para alguém. A começar para o inferno. A sua vida na presença de Deus sempre é prejuízo para alguém. A começar pelo inferno. Você, crente na casa de Deus, fiel ao Senhor, é sempre prejuízo para o inferno. E ele reclama, viu? Ele grita. Ele esperneia. Olha, é um absurdo. É um absurdo que ele viveu tanto tempo no mundo, agora ele quer ser crente? Que negócio é esse? É um absurdo que ele fez tanta coisa errada e agora quer ser do Senhor? Não, não pode. E aí o mais absurdo é que eles vieram falar com Jesus. Veio a cidade toda falar com Jesus. Mas quando eles vieram para falar com Jesus, eles olharam para o lado de Jesus, aos pés dele, estava aquele homem que eles aprisionavam há tanto tempo, com todos os seus problemas solucionados. Eles foram procurar Jesus para reclamar da situação que eles estavam vivendo. Mas eles encontraram aquela situação que eles só conseguiram resolver com corrente, completamente restaurado e de são juízo. O juízo dele estava são. Ele já não estava mais gritando, ele já não estava mais babando. Porque é assim, irmãos, que acontece. A gente se aproxima de Jesus e a gente começa a encontrar o testemunho daquilo que ele faz. A gente começa a chegar perto de Jesus e a gente percebe que as coisas que a gente imaginou que ele não podia fazer, ele tem condição de fazer. Porque enquanto a gente acha que a gente só resolve aquele problema amarrando,
Ele fala assim, não vou amarrar, eu vou libertar você. Eu não vou te colocar debaixo de um jugo, eu vou te colocar em liberdade. Sabe aquela área da nossa vida que a gente não consegue resolver? Sabe aquele problema que aperta no coração da gente porque é um pecado recorrente, uma situação recorrente, que a gente não consegue sair dela? Pois é, Jesus não quer aprisionar ela, Jesus quer libertar ela para que ela não aconteça mais. Tem vida aí, tem algo extraordinário que o Senhor quer fazer na sua vida e na sua casa, através justamente dessa situação, que você só consegue resolver aprisionando. Que você só consegue resolver acorrentando. Essa é uma vontade que eu tenho. Pois é, Jesus quer te livrar dessa vontade. Isso é uma perseguição que eu sofro. Pois é, Deus quer colocar liberdade contra o perseguidor seu. Isso é um desejo que eu tenho. Pois é, Jesus quer trocar o seu desejo e colocar desejo de coisa boa no seu coração. Libertação, liberdade. Mudar a história da vida. E aquela cidade vê e fica atônita com isso, né? Vieram pela notícia ruim, mas encontraram o problema que tanto tempo acarretava problemas para eles, completamente solucionado e livre. Eles vieram para apontar um problema, mas encontraram que Jesus está solucionando questões. Eles vieram para apresentar uma causa, mas perceberam que Jesus já tinha resolvido uma causa ainda maior. Mas o que fica triste na história é que eles perceberam que Jesus era capaz de fazer. Eles viram um homem são, um homem liberto, um homem com a sua mente completamente limpa. E falaram, mas eu não posso perder meus porcos. Eu não posso ficar sem meus porcos. Jesus, vai embora. Não fica aqui não. O senhor vai embora. O texto que Lucas fala é que eles ficaram apavorados com o que Jesus podia fazer. Só que o que eles viram que Jesus podia fazer não era libertar o homem, era matar os porcos deles. Tem gente que troca libertação por uma manada de porco. Será que dá para a gente entender isso? Tem gente que troca liberdade em Jesus, de viver com Deus, de ser completo no Senhor, por causa de uma manada de porco. Eu vou perder meus porcos. Não, tudo bem, o homem está são, tudo bem. Que bom para ele e para a família dele, mas eu vou perder meus porcos. Vai embora, Jesus. Vai de onde o senhor veio. De onde o senhor veio, o senhor volta. Volta para onde o senhor veio. Volta pelo caminho que o senhor veio. Não fica aqui não. E aqui Jesus mostra mais uma vez como Deus é um Deus que trabalha com livre-arbítrio. Sabe o que ele faz? Ele volta. Ele entra no navio e ele volta. Oh, meu irmão, como é difícil. Quando Deus aparece com a solução na nossa vida, a gente fala assim, Jesus, volta. Jesus, volta porque, eu vou perder meus porcos. Essa manada que eu estou fazendo aqui para ganhar solução. E porco é muito interessante porque Lucas usa porco. Tem 2 motivos pelo qual ele fala dos porcos aqui, marca os porcos de maneira concreta para que você saiba que eles são. Primeiro, porque porco é um animal imundo para os judeus. Segundo, porque havia um grupamento romano de soldados cujo símbolo da bandeira deles era porco. E aqui demonstra que os porcos morreram. Isso falava tanto sobre a questão da influência romana em cima de Jerusalém, quanto a questão também da imundícia que se tratava os porcos. E as pessoas ficam olhando para as questões que realmente falam a respeito delas. As pessoas pediram Jesus para Jesus ir embora porque dá medo que as pessoas não querem perder mais coisas, dá medo porque Jesus pôs em liberdade um homem que eles só souberam lidar com ele na prisão. Dá medo porque as mãos de Jesus são inconvenientes, ainda que o seu propósito seja justo. As mãos de Jesus, vou repetir para você, para que você entenda bem. Jesus, na sua vida, é uma pessoa inconveniente para você, para as suas vontades. Quando Jesus chega na sua casa, na sua família, nas suas coisas, Ele não vai deixar as coisas do jeito que elas estão. Você me entendeu? Você fique tranquilo. Jesus é o tipo do hóspede que chega na sua casa, abre a sua geladeira e fala assim, seu leite está estragado,
esses ovos estão velhos, essa verdura aqui você não fez nada com ela, e você fala assim, Jesus, que coisa inconveniente abrir na minha geladeira. Pois é, eu vim aqui para consertar a sua casa. Eu vim aqui para consertar as coisas. Vamos arrumar essa casa aqui? Eu lembro até hoje, um programa que passava no Brasil, saiu daqui dos Estados Unidos, aquela Super Nanny, lembra da Super Nanny? Que ela chegava na casa da pessoa e falava assim, você como é que você tinha que criar seu filho? E as pessoas passavam essa vergonha em rede nacional. Olha, você não pode fazer isso para o seu filho. A culpa é sua que essa criança é mal criada, e ensinando para a pessoa como é que ela tinha que criar a criança. Pois é, Jesus é muito melhor do que a Super Nanny. Mas ele vai chegar na sua casa e vai dizer, olha, essa manada de porco tem que morrer. Para que o homem seja liberto, esses demônios vão sair daqui e vão entrar em algum lugar. E eles vão ser manifestos em algum lugar. E naquilo que eles se manifestarem, ou seja, aquilo por onde o mal entrou, aquilo que é o símbolo do mal na sua casa, vai ter que ser expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. Ponto. As mãos dele são inconvenientes, mas o propósito dele é justo para você. As mãos dele, ela entra num lugar que você não gostaria que ela entrasse, mas o que ele deixa de resultado é bênção para a sua casa e para a sua família. Mas eles não queriam. Eles não queriam que Jesus mexesse aí. É culto de missão, né? Amém. Não é culto de doutrina. Eles não queriam que Jesus mexesse aí. Era inconveniente. Trazia para eles uma série de sentimentos que eles não queriam. E aí Deus, como trabalha com o livre-arbítrio do homem, ele vai embora. Jesus vai embora. Porque lá na palavra de Deus, lá em Apocalipse, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele. E a melhor parte, e ele comigo. Olha o esforço de Jesus, bater na porta, ser ouvido, entrar na casa, participar da sua ceia, para que você participe da dele. Participar da sua vida, para que a sua vida participe da dele. Você acha que você tem uma boa ceia para oferecer para Jesus na sua casa? Agora imagina que ele tem para oferecer para você. Eu quero começar a terminar. Nosso horário já está avançando. E eu aprendi que a gente prega aquilo que Deus deu, né? Não fica inventando. O homem, quando viu que Jesus está indo embora, sabe o que ele fez? Ele implorou para ir junto. Ele falou assim, Jesus, eu não quero mais viver um dia sem o Senhor. Ah, não. Quanta gente passou pela minha vida e me viu nessa situação e nunca fez nada. E me deixou aí no mundão. Quanta gente passou e me viu na rua, me viu acorrentado. Me viu com problema na minha casa, com problema na minha família, me viu brigando com a minha esposa, me viu brigando, me dando mal com meu filho, agora o Senhor veio aqui, o Senhor me libertou. Não, eu vou com o Senhor. Não dá mais para viver um dia sem o Senhor, não dá. Eu vou com o Senhor, para onde o Senhor está indo, eu vou. Sabe por quê, irmão? Poxa, quem já experimentou paz? Quem já experimentou paz não quer ficar longe de Jesus, meu filho. Eu vou ficar aqui pertinho do Senhor, eu vou aqui ficar juntinho do Senhor. Me deixa escondido aqui nesse amor do Senhor, deixa eu ficar escondido aqui no barco. O Senhor nem vai me ver aqui no barco, eu vou fingir, o Senhor nem vai me ver, eu vou ficar aqui escondidinho aqui. Tem dia que não dá vontade de ficar escondido em Jesus? Senhor, eu vou ficar aqui escondido aqui no teu amor, na tua graça, aqui no teu cuidado, Senhor. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui onde a luta não chega, deixa eu aqui onde o problema não acontece, deixa eu aqui onde a briga não passa. Deixa eu aqui abraçado pelo Senhor, deixa eu aqui acalentado pelo Senhor. Me deixa aqui, Jesus. Me deixa aqui, nesse lugar, esse lugar aqui. Uma vez, Pedro, junto com outros 2 discípulos de Jesus, foram num monte, e Jesus se transfigurou. O rosto dele brilhava com uma glória do céu. Aí Pedro falou assim, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés, vamos ficar aqui. Aqui que é bom, vamos ficar aqui, Jesus. Vamos ficar aqui onde a glória do Senhor resplandece, onde a graça do Senhor nos inunda, onde não existe confusão, onde não existe problema, onde as cadeias estão quebradas. Me deixa aqui. Vamos cuidar de desfrutar desse abraço do Senhor, desses olhos que me enxergaram nessa condição tão ruim. Ninguém mais me viu, Ele me viu. Ele me viu aqui.
Se você já foi alcançado por Jesus em algum momento da sua vida, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou dizendo. Aquele dia que você tinha certeza que só Jesus podia te tirar daquela situação, e Ele te tirou. O salmista, em certo ponto do seu ministério, falou assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu vou fazer para o Senhor por toda a graça que Ele tem derramado na minha vida? Por estar vivendo esse momento aqui, agora, nesse lugar onde eu estou, nesse país onde eu estou, ter alcançado as coisas que eu alcancei, o que eu posso dar para Deus? Deixa eu ir no barco com o Senhor. Eu não quero nem saber para onde o barco está indo, eu quero ir com o Senhor. Você lembra o que Jesus falou para ele? Vai não. Você não vai comigo agora não. Você fica aí, meu amigo. Sabe por quê? Você foi liberto por Jesus? Está na hora de fazer missão. Você foi liberto pelo Senhor? Está na hora de ser missionário, então. No começo da história você era um endemoniado, agora você é um apóstolo, um enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Aquele que foi enviado pelo Senhor. Você começou essa história como um endemoniado, mas agora você é um missionário na presença de Deus. É por isso que as pessoas mais engajadas, irmãos, na causa do Evangelho, são as pessoas com a história de conversão mais absurda. São aqueles que falam assim: eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que Ele fez por mim. Jesus certa vez chega na casa de um tal de Simão, ele era um fariseu, e estava tendo uma festa, e aí eles começaram a participar da festa tal, e chega uma mulher, e se ajoelha diante dos pés de Jesus, e começa a chorar nos pés dele, e começa a enxugar com os seus cabelos. E aí o fariseu fala assim: se ele soubesse que essa mulher ele jamais deixaria ela enxugar o pé dele com seus cabelos. Jamais. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, deixa eu contar uma história para você. Tinha 2 homens. Um devia 5 denários para o seu. Eu não lembro qual era o número exatamente, mas um devia tanto para o seu senhor. Mas o outro devia 500 vezes mais. O Senhor foi lá e perdoou a dívida dos 2. Quem você acha que vai amar mais o seu Senhor? Aí Pedro: aquele que foi mais perdoado. Ele falou: pois é. Esse na verdade que eu te digo, que aquele que é mais perdoado mais ama. Porque eu cheguei na sua casa e começo a olhar para o fariseu. E você não me deu uma bacia para me limpar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. E nem me deu um beijo, um ósculo, que eu tinha chegado na sua casa. Mas essa mulher aqui, desde que eu cheguei na sua casa, ela não cessa de derramar as suas lágrimas sobre os meus pés e enxugar com os seus cabelos. Por isso eu te digo, filha, que todos os seus pecados estão perdoados. Porque aquele que mais ama é porque sabe o tanto que foi perdoado. Talvez seja esse o nosso problema na missão. Talvez seja esse o nosso problema, de gastar mais tempo falando para as pessoas que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para a salvação deles. Talvez seja esse o problema. Que a gente está tão engajado no nosso dia a dia e nas nossas necessidades, que nos esquecemos de que todos os dias 60 mil pessoas vão para outra vida sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Talvez seja essa a questão, que nós colocamos tanto na frente das nossas vindas à presença de Deus, os nossos problemas e as nossas faltas, e nos esquecemos das milhares de pessoas acorrentadas nos sepulcros espirituais da vida, sem liberdade. E tudo isso porque a gente não quer comprometer os nossos porcos. Porque não queremos comprometer os nossos rebanhos de porcos. Porque se eles fossem de ovelhas, sabe o que nós faríamos? Nós deixaríamos as 99 no aprisco e correríamos atrás daquela que está perdida. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Jesus, quando ouviu aquele homem, ele falou assim: você vai fazer o seguinte, meu filho, você vai sair daqui e você vai na sua casa contar o que Deus fez por você. Sabe o que você não vai fazer na sua casa? Você não vai contar na sua casa dos porcos que se for perdido.
Você não vai contar na sua casa dos homens que ficaram chateados pelo prejuízo. Você não vai contar na sua casa dos milhares de problemas que essa história causou. Você não vai nem contar na sua casa quem é que te colocou nas cadeias. Você vai para a sua casa contar o que Deus fez na sua vida. Você vai lá para a sua família, oi, lembra de mim? Lembra de mim da primeira vez que vocês tiveram que me prender? Lembra da primeira vez que vocês colocaram o dedo na minha cara e falaram assim, ó, não dá mais assim não, companheiro. Lembra da primeira vez que eu fui expulso da minha casa, da minha própria família, porque o problema que eu tinha ninguém podia resolver, então adivinha. Jesus resolveu ele, vim aqui, estou eu aqui de novo. Eu voltei para cá. Eu voltei aqui no meio de vocês e estou mostrando, olha, eu estou são, eu estou liberto, eu estou salvo, eu estou limpo. Lembra aquela depressão que não tinha jeito, que não saía de mim? Pois é, um dia eu cheguei na presença dele e ele colocou aquela depressão em um monte de porco que eu carregava junto. Aqueles porcos se afogaram e eu estou livre. Já foi o tempo. Mas você não vai contar mais dos problemas e dos prejuízos. Você vai contar daquilo que ele fez, daquilo que ele te liberou, daquilo que ele te libertou. O homem foi tão abençoado por aquilo, ele ficou tão maravilhado com aquilo, que ele não parou só em casa na família. Sabe o que ele fez? Ele saiu pela cidade contando. Ei, lembra de mim? Vocês lembram de mim? Vocês lembram de onde eu saí? Vocês lembram que há pouco tempo atrás eu mendigava na rua? Você lembra que até pouco tempo atrás eu vivia preso pelo inferno? Você lembra que até pouco tempo atrás eu era preso das drogas? Você lembra que até pouco tempo atrás eu era preso de uma depressão, que eu era preso de uma enfermidade? Então, adivinha, Jesus passou lá. Ele chegou lá e eu fui falar com ele. E quando eu fui falar com ele, os problemas começaram a se despejar na frente dele. E hoje eu estou liberto para a glória do nome dele. Hoje eu estou liberto. Hoje eu estou livre. Eu estou livre da culpa, eu estou livre do problema, eu estou livre da situação, eu estou livre daquilo que me amarrava. Eu não quis trocar a libertação em Cristo por uma manada de porcos. Eu não quis trocar a presença dele por um prejuízo pessoal e momentâneo. Eu não quis trocar. Eu prefiro a presença de Jesus na minha vida. Eu prefiro ser um missionário do que continuar com alguém endemoniado na minha vida. Eu prefiro ser um missionário do que continuar preso do mundo e do pecado. Eu quero fazer 3 convites nessa noite, e eu preparei para isso. O primeiro convite que eu quero fazer para você é se você acha que você precisa de uma libertação numa área da sua vida. Libertação que eu falo é alguma coisa que te aprisiona, te acorrenta. E sabe, às vezes as correntes que nos acorrentam, elas são tão sutis que a gente já se acostumou com elas. Eu lembro no Brasil, você deve lembrar disso, muitas casas tinha, casa com terreno comprido, e a pessoa tinha um Rottweiler, ou um Doberman, cachorro brabo. E aí ele colocava um toco na frente e um toco lá no fundo e amarrava um arame. E deixava a corrente do cachorro no arame. E o cachorro andava o quintal inteiro naquele arame. O cachorro ficava tão acostumado a andar naquele arame que quando você soltava ele continuava andando no lugar do arame. E quando o cachorro estava na corrente, ele nem tentava sair. Porque ele já estava acostumado com aquela corrente. Talvez você já esteja acostumado com essa corrente, meu amigo. Mas Jesus está te falando hoje, tem muita coisa para você viver, tem muito lugar para você ir, tem muita história para você contar. E hoje Jesus quer libertar você dessa corrente em nome de Jesus. Se você precisa de uma libertação, eu quero convidar você à frente. Tem mais convites para fazer. Talvez a sua libertação é de uma enfermidade, alguma coisa que te acompanha. Seja ela no açúcar, seja ela uma questão no coração, no físico. Tem muita gente aqui que sofre dos nervos. Hoje Jesus vai curar enfermos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai ter cura de enfermos aqui hoje. Eu creio nisso. Porque Jesus não me deu essa palavra à toa. Jesus vai fazer cura de enfermos. Talvez você tenha sido oprimido por demônios. Como é que é oprimido por demônios, pastor? Vem uma raiva no meio do dia, do nada. Você não sabe de onde vem aquela raiva. Parece que os problemas te acompanham de uma forma para te pressionar, para te deixar triste e chateado. Você numa hora está de bom humor, de repente você está de mau humor, e a pessoa fala assim, não, ele tem distúrbio bipolar. Não é, tem um demônio te oprimindo. E você precisa de libertação.
Você precisa de libertação do Senhor, que Ele tire isso de você. E quando você for ser atacado de novo, o Espírito de Deus vai falar assim, não vai. Porque agora a alegria do Senhor invadiu o coração dele, ele vai viver cheio do Espírito Santo de Deus. Não vai ter mais esse problema. Vai te libertar dessa opressão, que te aprisiona numa mesma condição, em cima e embaixo. Talvez o seu problema de libertação hoje, seu mundanismo. Você é apaixonado pelas coisas do mundo. Você trocaria um culto por qualquer outra coisa que aparecesse. Não por conta de, por favor, não por conta do evento religioso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo por conta da presença de Deus. Por conta da comunhão com o Espírito Santo. Talvez se aparecesse qualquer outra coisa para fazer hoje, você teria ido feito. Porque o mundo te atrai, o mundo te chama. E você precisa de libertação disso em nome de Jesus, sabe por quê? Porque o gadareno, quando foi liberto, ele não queria mais nem saber da cidade de onde ele era. Ele falou assim, Jesus, eu vou com você. Para onde o Senhor for, eu vou. Para onde o Senhor estiver andando, eu vou. Para o que o Senhor estiver fazendo, eu vou fazer, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez a última libertação seja um pecado de estimação. Você precisa largar essa prática. É alguma coisa que você faz porque é o seu costume. E você precisa de sair disso. Mas meus últimos 2 apelos muito rápidos. Deus chamou você para a missão. E quando eu falo para você missão, é missão mesmo. É ao redor do mundo. É nos lugares mais longes. É nas pessoas em situação difícil. Jesus te chamou para a missão. E Ele está te enviando hoje em missão. O conforto da presença dEle vai te acompanhar em qualquer lugar que você for. Mas você não vai ficar deitado eternamente em mar esplêndido. Em berço esplêndido. Você vai ter que sair daí. Você vai ter que fazer missão. E por último, se você hoje quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, todo domingo você faz esse apelo. Todo domingo eu vou continuar fazendo esse apelo. Sabe por quê? Porque tem dias que são chaves na vida da gente. Tem dia que a gente fala assim, foi esse dia aqui, que a coisa realmente entrou no meu coração e mudou a minha vida. E eu passei por isso. Com 15 anos de idade, antes de orar por você. Com 15 anos de idade, o pastor Carlinhos estava pregando no nosso culto lá na igreja em Tupã. E o pastor Carlinhos, toda vez que pregava, tinha 5, 6 pessoas aceitando Jesus, e eu achava aquilo extraordinário. E a minha pergunta que vinha na minha cabeça, de nascido e criado na Assembleia de Deus, como é que a pessoa tem coragem, num culto cheio de gente, levantar a mão, um monte de gente que ela não conhece, e vir para frente, às vezes chorando, ela não tem vergonha? Ela não tem vergonha de fazer isso? Eu teria a maior vergonha do mundo de fazer um negócio desse. Numa igreja que eu não conheço ninguém. Na hora que eu estava terminando de falar essa frase, a alegria do Senhor me invadiu tão grande no meu coração, que aquele dia eu fui batizado no Espírito Santo, e eu falei assim, hoje eu entendi a alegria da salvação. A alegria da salvação é extraordinária. A alegria de ser salvo, ela inunda o nosso coração, ela muda a nossa vida, ela nos leva para a missão. Ela nos põe em liberdade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero cantar um hino rapidinho junto com a Clara. Renova-me, vamos lá. E eu quero convidar você à frente, se Deus falou com você. Seja qualquer um dos problemas, eu não vou julgar as escalas dos problemas que eu apresentei aqui. Você sabe onde Deus falou com você, e você sabe para que Ele está te chamando aqui à frente. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Não dá para ficar preso em Gadara. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, o coração que se preocupa mais com o preso do que os porcos de Gadara, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, que tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Se a saúde permite você, fique de joelhos por gentileza, se a sua saúde te permite. Se você está aqui na frente por saúde, eu quero que você levante a sua mão, eu quero ungir você com óleo. Raul, me ajuda. Me ajuda que Deus vai te abençoar, meu amigo.
Se você soubesse a porta espiritual que está aberta aqui hoje de libertação, se você conseguisse enxergar pelos olhos da fé, como Deus está passando em causas hoje aqui, libertando e trazendo liberdade. Problemas que duram décadas hoje aqui estão sendo libertos em nome de Jesus. Situações que não existia mais solução nos homens. Que as pessoas já tinham trancado você no armário lá e fica lá, porque com você nós não vamos mexer mais. Hoje o Senhor está colocando em liberdade. E pessoas vão ter prejuízos por conta da sua libertação. Mas ninguém vai conseguir tirar a glória do nome do Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Por aquilo que Ele vai fazer na sua casa, em nome de Jesus. Senhor, é no nome de Jesus, Senhor, Teu Filho, ó Pai, que nós estamos na Tua presença nessa noite, Senhor. Senhor, Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor, Pai, assim como o Senhor me deu. Assim como o Senhor me disse, ó Senhor, Pai, eu entreguei aquilo que o Senhor me falou. Senhor, Pai, a palavra não é minha, Senhor, a palavra é Tua, Senhor, Pai. E é no nome de Jesus, ó Senhor, Pai, que eu ministro na vida dos meus irmãos, ó Senhor. Aquilo, Senhor, Pai, que eles vieram buscar aqui na frente, ó Senhor. Aquilo pelo qual o Senhor trouxe o coração deles aqui à frente, Senhor, para receber de Ti, Senhor. Senhor, Pai, põe em liberdade, Senhor, Pai. Põe em transformação, Senhor, Pai. Põe em saúde, Senhor. Põe nas missões, ó Senhor, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. E eu sei, ó Deus, que nós vamos contar esse dia, Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai. Nós vamos falar, Senhor Pai, daquilo que o Senhor fez aqui hoje, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor Pai. Nós vamos lembrar desse dia, Pai, que foi esse dia, Senhor, que foi hoje, Senhor Pai, que foi, Senhor Pai, esse 19 de fevereiro de 2023, ó Senhor Pai, que o Senhor entrou com providência numa causa que ninguém conseguia resolver. Que o Senhor pôs em liberdade, Senhor, um assunto, Pai, que ninguém conseguia pôr. Que o Senhor abriu uma porta do coração, Senhor, Pai, que ninguém achou que tinha mais a chave, Senhor. Mas o Senhor foi lá, Pai, e abriu a fechadura, Senhor, e o Senhor abriu a porta, e o Senhor entrou. E o Senhor pôs em liberdade, Senhor, Pai, e o Senhor plantou de volta o amor. E o Senhor plantou de volta a graça, Senhor, Pai, e os olhos, ó Senhor, de beneficência um para o outro, Senhor, o Senhor plantou ali para a glória do Teu nome. E hoje, e hoje nós estamos em liberdade, Senhor. Hoje nós estamos completamente libertos, ó Senhor, Pai, por conta disso. Hoje nós estamos, ó Senhor, Pai, completamente livres, ó Senhor, por causa disso que o Senhor fez, ó Senhor. Que nós vamos contar, Senhor, a família vai saber. As pessoas de longe vão saber, Senhor. Os homens que duvidaram vão saber, Senhor. E o prejuízo pode até ser grande para alguns, ó Pai. Mas a liberdade será grande da mesma maneira, Senhor. Pai, haverá liberdade, Senhor, porque haverá a Tua unção e a Tua graça. Senhor, abençoa o Teu povo assim, Senhor, e faz conforme a Tua vontade. E nós teremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.